Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com as ferramentas de formas geométricas e a ferramenta de texto, tá? Elas vão trabalhar inclusive em conjunto e vocês vão entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Começando pela ferramenta de formas geométricas, a gente vai primeiro aqui pelo quadrado, tá? A gente vai conseguir inclusive ver outros tipos de ferramentas de formas geométricas, mas a primeira delas é retângulo ou quadrado, como quiser. Porque se você simplesmente clicar e arrastar, pode ser um retângulo. Se você apertar Shift, ela vira um quadrado proporcional, né? Como a gente tinha comentado antes. Se você apertar Alt aqui, isso está configurado no meu Photoshop, tá? Estou usando o Photoshop 2020 e ele tem essas configurações, mas eu já usei um 2019, 2018 que era diferente. Você vai ter que testar aí no seu apertando Shift, Alt e ver como ele se comporta. Então, basicamente, a gente vem aqui, cria a forma que a gente quer, solta, e ele vai criar a forma conforme a nossa cor aqui primária. E aqui no canto direito a gente vai ter dois quadradinhos, um azul e o outro com esse branquinho e esse riscado dentro. O primeiro quadradinho é um quadradinho de preenchimento, é a cor que vai estar dentro da forma geométrica, e o segundo é o contorno da forma geométrica. Por exemplo, vou escolher aqui um vermelho para contorno, e agora a gente pode ver que tem um contornozinho vermelho. E como esse contorno funciona? Esse contorno a gente vai escolher o tamanho dele, a grossura, a gente pode variar a grossura. Inclusive aqui no canto você vai poder escolher se o nosso contorno vai ser essa linha constante aqui, ou se ele vai ser um tracejado ou até mesmo um pontilhado. Isso é bem legal, bem interessante, mas um pouco mais para frente aqui no curso a gente vai aprender uma forma melhor de fazer esse tracejado. O contorno ele vai ficar um pouquinho mais profissional porque a gente vai conseguir até mesmo escolher se ele vai ser feito dentro da forma, fora da forma ou no meio da borda da forma. Isso vai melhorar a nossa quantidade de trabalho. E aí a gente consegue inclusive arredondar as bordas da nossa forma. Tem uma ferramenta aqui que se chama retângulo arredondado, que ele faz justamente isso, mas ele já vem um pouco pronto. Quando a gente vem aqui nele, a gente consegue mexer da mesma forma. Então não tem grande diferença. A gente tem também a elipse, que é igual a ferramenta de seleção, ela funciona da mesma forma. A ferramenta de seleção é a mistura da ferramenta de seleção com isso que eu acabei de explicar aqui agora. Então a gente vem aqui, vou apertar o Alt Shift para crescer a partir do centro. E agora está aqui. A gente consegue habilitar, clicando uma cor, escolhendo a cor, o sublinhado, sublinhado não, o contorno, ou até mesmo desabilitar, clicando nesse quadradinho com um traço vermelho. E a mesma coisa funciona para o preenchimento. A gente consegue escolher a cor ou simplesmente desabilitar. Ele fica sem preenchimento, mas nesse caso também está sem contorno. Isso serve para caso a gente queira botar um contorno apenas na imagem. Show? A próxima ferramenta aqui é a ferramenta polígono. O polígono, ele nada mais é do que tudo isso que a gente está falando, só que a gente pode inclusive escolher a quantidade de lados da nossa forma. Então botei aqui 9 lados, quando a gente fizer aqui, ó, vai aparecer uma ferramenta de 9 lados. Zero dificuldades até agora. Então vou dar um Ctrl Z tudo aqui para apagar tudo que eu já fiz. Ou melhor, vou até dar um delete aqui que a gente já viu bastante coisa. E a próxima ferramenta é a ferramenta de linha. A ferramenta de linha, como o próprio nome diz, é uma linha. Só que, para ser sincero com vocês, eu não gosto muito dela. Não gosto de trabalhar com ela. Eu acho ela difícil de trabalhar. Se a gente quiser deixar a linha um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, enfim. A gente não tem tanta liberdade assim. A gente tem que vir aqui, mexer na altura dela para 2. A gente vai fazendo, acho isso meio chato. Então o que eu prefiro até mesmo fazer? Eu prefiro vir aqui, ferramenta retângulo, e tá criada a forma. Mas e aí, como é que eu faço para mudar essa forma? Uma coisa legal de se falar, isso funciona para qualquer camada no Photoshop, é o Ctrl T. O Ctrl T é essa ferramenta de deforme aqui da forma, mais ou menos. Então a gente consegue aumentar ela para o lado. E no caso aqui, ela está respeitando uma proporcionalidade. E de novo, depende do Photoshop. Estou no Photoshop 2020. Se eu apertar Shift, ela para de respeitar. Se eu apertar Alt, ela faz dos dois lados que eu estou clicando.
Então isso aqui vai depender do seu Photoshop, você vai ter que fazer um teste aí na sua casa. Então a gente consegue definir inclusive o tamanho dela. E eu acho melhor isso na forma de linhas mais simples e mais prático. Então por isso eu não uso tanto assim a forma de linha. E a última forma é a forma personalizada, essa aqui eu uso muito pouco mesmo. Ela é que nem aquela opção do brush que a gente consegue escolher a forma do brush. Então a gente vem aqui e ó, forma, e vai ter uma espécie de catálogozinho de pastinhas com as formas. Então, por exemplo, animais selvagens, eu quero um leão. Quando eu venho aqui, ó, vai ser um desenho de um leão. Tá? Mas isso aqui eu realmente não utilizo muito. E a próxima ferramenta é a ferramenta de texto. A ferramenta de texto não é uma ferramenta difícil. Ela é bem simples de entender, mas a gente vai usar ela demais no Photoshop. Né? Até porque é para escrever. Então, isso é o básico de todas as artes, tudo que a gente for fazer basicamente. Você tem dois modos de iniciar ela. Um clicando com o botão esquerdo no pequeno clique. E ela vai habilitar a escrita. E aí você vai escrever à vontade, conforme você quiser. E ela vai até o infinito. Se eu passar da página, ela continua. Tá? Ou simplesmente eu posso apertar um Enter aqui. Ó, ela pula para a linha de baixo. E continua. E eu vou explicar por que tem esse espaçamento tão grande aqui. Eu vou explicar já já. Ou simplesmente a gente pode agora, vou excluir ela aqui, ou a gente simplesmente dá um clique no botão esquerdo do mouse e arrasta. E a gente vai delimitar uma área para esse texto. Então, conforme eu for escrevendo, quando chegar no final, ele quebra para a próxima linha. Então, ele vai respeitar esse espaço aqui. Por outro lado, se eu vier aqui ó, e for copiando mais texto, ele não conclui aqui embaixo. Então, se eu arrastar um pouquinho para cá, ó, vai aparecer mais texto, porque ele continua para baixo, só que a gente não visualiza por conta do tamanho da forma que a gente está criando. Ok? Vou apagar aqui, certo? E vou fazer aqui um texto, vou escrever meu nome. Escrever meu nome. Para melhorar, eu vou escrever meu nome com um Enter aqui, para vocês entenderem logo. Então aqui, o Ctrl T também funciona aqui, tá? Só que nesses casos que a gente tem uma imagem, uma camada assim, diferente da forma geométrica, eu aconselho seguir a simetria da imagem para ela não ficar achatada ou perder a qualidade dela, tá bom? Esticar demais, ela manter uma proporção. Isso é bem interessante. Então, feito isso, a gente vai começar a trabalhar com algumas funçõezinhas da ferramenta de texto. A primeira delas é o tipo de orientação aqui do nosso texto. Nosso texto começa na esquerda e vai para a direita. Mas se eu quisesse que ele começasse do centro, aliás, ele ficasse centralizado, eu clicaria aqui no meio e nosso texto ele fica centralizado. Se eu quisesse que ele começasse da direita para a esquerda, clicaria aqui. Agora ele começa da direita para a esquerda. Tranquilo. E por que ele está dando esse espaço aqui, esse alinhamento todo aqui? Quando você vem aqui nessa pastinha, ela vai abrir mais opções da nossa ferramenta de texto. Então aqui a gente consegue ver o tamanho da letra. A gente aumenta o tamanho da letra. A gente consegue ver a altura da letra aqui. A gente também consegue ver a largura da letra aqui. Nada que a gente não consiga alterar no Ctrl T, tá, gente? Mas agora, alguns fatores bem importantes que a gente vai usar bastante na nossa edição. O espaçamento entre as letras. Isso é bem legal quando a gente for editar uma imagem, alguma coisa que a gente precisa que elas fiquem naquele tamanho, mas que elas ocupem um espaço no meu lateral e esticar elas, como eu falei, não é bom. Então, às vezes é muito legal a gente dar um espaçamento de letras para fazer que elas ocupem um maior espaço lateral. E outra coisa é o espaçamento entre as linhas, que é isso aqui, ó. Então, conforme eu vim arrastando, ele vai diminuindo. E é basicamente assim que você edita as letras aqui no Photoshop. Lógico, tem muito mais tipo de edições, tá? Esse aqui é bem o básico, o beabá. Então a gente consegue fazer um negrito falso, a gente consegue fazer itálico, tem que marcar o texto, primeiramente para você dizer, ó, negrito falso, itálico. Isso aqui é para deixar tudo maiúsculo, só que essa fonte que eu estou usando já é tudo maiúsculo.
Então você consegue utilizar várias coisas. Você consegue aqui alterar a sua fonte. Tá? Ver uma lista das fontes. Isso aqui você baixa na internet as fontes, você instala no seu computador. Inclusive eu vou passar um site muito bom no final da aula, onde você pode achar fontes gratuitas em milhares de estilos de fontes separados por categoria. E além disso, por exemplo, essa família Myriad Pro aqui. Por que eu chamo de família de fontes? Porque a mesma fonte, o mesmo desenho, né? Esse é o conceito de fonte, é o desenho da letra. Ela pode ter vários estilos. Então, pode ser o mesmo desenho, mais grosso só que itálico, natural da fonte, não é o itálico do Photoshop. O itálico do Photoshop tem uma angulação diferente, tá? Então tem umas que são finas, outras que são grossas, e você consegue ter isso dentro de uma família de fontes. E aqui você consegue escolher a cor da sua fonte. Show? Feito isso, a gente também tem a opção de parágrafo, que foi o que eu tinha falado com vocês antes. E esse hifenizar aqui seria basicamente quando eu tenho que pular a linha. Vou dar a opção aqui, vou dar o exemplo aqui, quando eu vou criar aquela caixa aqui de texto, ó, pra gente. E tá vendo que quando chega no final, vou centralizar a parte da esquerda, para ficar mais fácil de visualizar. Quando ele chega no final, ele pula de linha automaticamente. Mas não, eu quero que ele use um hífenzinho, que ele escreva o máximo possível, use o hífen e parta para a linha de baixo, que nem a gente faz uma redação na escola. Então quando eu clico aqui, ó, ele começa a fazer isso aqui. Ó. Ele usa o hífen e pula para a linha de baixo e escreve o máximo possível, até conseguir usar o hífen. Só que eu geralmente não gosto dessa opção. Isso aqui é bom quando não sei qualquer tipo de arte, mas eu não consigo utilizar isso aqui. Só que geralmente eu não gosto dessa opção aqui, pelo menos numa arte assim, eu nunca vi ela sendo bem utilizada. Ela não é muito agradável aos olhos, é muito melhor, muito mais organizado quando a gente não usa esse hífen. E é basicamente isso aqui dentro do Photoshop de letras para facilitar a sua vida. Lógico, também tem aquelas opções igual do Word, que é pra gente deixar tudo ajustadinho, tamanho. E aqui, isso aqui é o simples de fonte. Agora a gente pode começar a dar uma misturada entre fonte e ferramentas de formas geométricas. Vamos criar aqui um círculo para vocês entenderem. E quando a gente vai escrever o texto a partir de uma forma geométrica, a gente tem duas opções de utilizar isso. Uma é clicando dentro da forma geométrica e a outra é na borda. A primeira opção é quando você utiliza a forma geométrica como delimitador do seu texto. Lembra que eu tinha falado antes para vocês de como você clica e arrasta, você delimita uma área para escrever o texto? Então, a forma geométrica ela vai funcionar da mesma forma. Clicando dentro dela, ela vai funcionar como uma área que você pode escrever. Show? Só que vocês percebam também que quando o ícone está fora da forma geométrica, ele funciona como uma ferramenta de texto normal que eu tinha explicado antes. Porém, quando ele entra na forma geométrica, o ícone dele muda. E assim como quando você passa na borda, o ícone dele fica diferente. Isso aqui quer dizer que ele está pronto para você escrever ao redor da imagem. Então você vai pegar a borda da imagem, dá um clique e o texto vai aparecer fora dela. Então você consegue digitar aqui tudo que você quer, ok? E percebe que ele vai começar no ponto que eu cliquei e terminar no ponto que eu cliquei. Então, por mais que eu digite, uma hora ele vai ter que parar. Então, tranquilo. Vale a pena falar aqui também que se eu apagar a camada da forma geométrica, fica somente o nosso texto puro. E assim a gente consegue fazer bastante coisa. Essa forma também serve com a ferramenta de caneta. De escrever em cima do desenho que a gente fez da ferramenta de caneta. Vou pegar aqui e fazer uma espécie de ondinha. Ok? E vou pegar aqui a ferramenta de caneta e começar a escrever. Ele acompanha a ferramenta caneta. E lembrando que isso aqui também serve na hora de você apertar um Ctrl T, ele não é só para diminuir e aumentar. Tá? Também aqui no canto, quando a gente passa o mouse aqui nas bordas, nas diagonais, você também consegue rotacionar a nossa figura, a nossa camada. E, por exemplo, se você apertar o Shift, ele rotaciona de forma simétrica. Ele vai de 15 em 15 graus para você
se organizar melhor e facilitar a sua vida, porque quando a gente solta o shift, ele vai indo grau por grau e às vezes na mão é meio difícil você falar, não, peraí, tem que ser 90 graus certinho, você fica aqui, ó, para achar 90 graus, ó, foi. Mas às vezes é mais complicado, porque às vezes você quer o 30 e isso do shift facilita a sua vida. Fechou? Então, agora a única coisa que falta falar é do texto de ferramenta vertical. O texto de ferramenta vertical nada mais é do que você escrever o texto, ele partindo de cima e indo para baixo. Ele funciona exatamente da mesma forma que o outro texto, só que ele é escrito de cima para baixo, não de um lado para o outro. E com isso a gente acaba a aula de hoje, a gente conseguiu ver formas geométricas, assim como o texto. Tá? Então é isso, galera. Valeu, até a próxima aula e fui!